Estimados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos coloca diante desta cena do encontro de Jesus com este homem leproso. Temos estes dois personagens no Evangelho e cada um nos traz um ensinamento a partir das suas atitudes. O leproso que se dirige a Jesus, que na sua ousadia, ousa se aproximar de Jesus e pedir a Jesus, suplicar pela sua cura. Se queres, tens o poder de me curar. E temos a atitude de Jesus, a atitude da compaixão, a atitude da misericórdia, que se estende àquele homem. E Jesus então lhe manifesta: sim, eu quero, fica curado. Meus irmãos, nós ouvimos na primeira leitura de hoje o que a lepra era, como era considerada a lepra. Segundo a lei judaica, a lepra era considerada uma das piores impurezas que o homem poderia adquirir. A lepra não só era considerada uma doença, como uma das mais graves impurezas. Vejam o que é a mentalidade. O povo acreditava que a lepra era uma das piores impurezas, porque eles acreditavam que aquela pessoa leprosa, ela havia se tornado leprosa, ela trazia no seu próprio corpo manchas, feridas, porque os seus pecados eram tão grandes, os seus pecados a tornava tão pecadora, tão impura, que as suas impurezas saíam pelos poros, que as impurezas que ela tinha no seu coração, na sua alma, elas saíam pelo corpo. Por isso era uma das piores impurezas que poderia haver, era a lepra. Quando a gente via um leproso, não tanto pela doença em si, que era uma doença contagiosa, mas muito mais pelo mal religioso, social, civil, que aquela pessoa transparecia, que aquela pessoa transmitia, né? Nós vivemos um pouco isso também, por exemplo, na pandemia, quando logo no começo, não sei se vocês lembram, que foi até noticiado por aí, que se alguém estava com o vírus, com o Covid, né, e morava num condomínio, as pessoas queriam que aquela pessoa saísse do condomínio, né, porque ela vai transmitir o vírus para nós. É melhor que ela fique fora, que ela fique afastada, em algum lugar, não é isso? Um isolamento. Assim também eram os leprosos. Quem contraía a lepra deveria ficar fora da cidade, fora da comunidade, totalmente isolado, não só pela doença, mas pela impureza que aquela pessoa trazia em si. Por isso, competia aos sacerdotes, como nós ouvimos na primeira leitura, diagnosticá-la e declarar então impuro o doente, né? O qual deveria então ser afastado totalmente. Vejam aqui o peso da religião. O sacerdote é quem dizia que aquele homem era leproso e, como leproso, estava impuro e deveria ser afastado. E é o sacerdote que tinha que diagnosticar se ele então já estava curado e então purificado para retornar ao convívio da sociedade, da igreja, da comunidade, etc. Por isso que Jesus diz para o leproso: vai, apresenta-te ao sacerdote, segundo o que a lei prescreve, né? E o homem então foi até o sacerdote para então constatar a sua cura. Portanto, meus irmãos, nós podemos ver que aquele que sofria da lepra, desta impureza, ele estava praticamente morto, né? A lepra era uma morte religiosa, civil.
uma pessoa que praticamente estava morta, ela estava totalmente à parte de tudo e de todos. E ser curado então representava uma ressurreição, representava então voltar à vida. Por isso que Jesus cura aquele homem. Mais do que curá-lo da doença, Jesus queria ressuscitá-lo. Jesus queria devolver a ele a vida que ele perdeu com a doença, que ele perdeu com a impureza. Portanto, meus irmãos, a lepra é muito possível de ser comparada com o pecado. A lepra, na verdade, é o símbolo do pecado, porque o pecado é a verdadeira impureza do coração, não é? E o pecado, ele é capaz também de nos afastar de Deus. Quando nós pecamos, nós também nos afastamos de Deus. Quando nós pecamos, nós também de certa forma somos separados de Deus, separados de Deus. Portanto, não é a doença física da lepra, como previam as normas antigas, que nos separa de Deus, mas sim a culpa, o mal espiritual, o mal moral. O pecado tem esse poder, ele tem essa incidência na nossa vida. Só que nós temos aqui duas maneiras de viver o pecado. Ou nós nos conformamos com o pecado e vamos viver uma vida em pecados, aquele discursinho barato que a gente faz: eu sou pecador mesmo, então eu nem vou à igreja direito, porque eu sou pecador mesmo, quem sou eu, aquela falsa humildade, aquele vitimismo, Então vamos nos conformando com uma vida de pecado, e vamos nos deixando levar pelo pecado, A gente vai cometendo determinados pecados, vai dizendo: padre, mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo, acabou acontecendo, sabe? E agora eu tenho que assumir as consequências, e é isso, e é assim, faz assim ainda, é isso. Não, esse homem não se conformou com o pecado, não se conformava com a doença, mas muito mais com a condição em que ele se encontrava. O próprio Jesus vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas mudai, transformai a vossa maneira de pensar, de agir. E é isso que fez aquele homem ir até Jesus, é isso que fez aquele homem, de certa forma, numa ousadia de se dirigir a Jesus: se queres, o Senhor pode me curar. Jesus então eu quero. Deus quer que a gente seja salvo, Deus quer que a gente fique curado de todas as doenças, de todas as maledicências. Deus quer um coração purificado, Deus quer que o homem tenha vida. Eu vim, disse Jesus, justamente para isso. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Deus quer a vida do homem. O homem é que muitas vezes se conforma com o pecado, porque acha mais fácil se fazer de vítima e continuar vivendo no pecado, porque acha mais fácil se justificar, do que assumir os seus erros e de fato se pôr em atitude de busca, de remissão, de arrependimento, de reconciliação. Por isso, meus irmãos, aqui nós vemos duas atitudes: ou o conformismo com o pecado, ou a decisão de ir até Deus, de ir ao encontro do Senhor e dizer: Senhor, se tu queres, Senhor, tu podes me curar. Senhor, se queres, tu podes me curar. E o Senhor quer, e Ele pode, mas é preciso a nossa disposição. Por isso, no Salmo de hoje, o salmista justamente dirigia a Deus uma expressão de alegria, de felicidade ímpar,
diante do perdão de Deus. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. E depois, dirigindo-se a Deus: eu confessei afinal o meu pecado, minha falta eu vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado. E perdoaste, Senhor, minha falta. O salmista reconhece que não há felicidade maior do que a graça de ser perdoado. Não há felicidade maior do que ter a falta encoberta, de que ter a falta sanada. Essa é a verdadeira alegria do pecador. Mas só é possível experimentar a alegria de ser curado, de ser perdoado, quem se dispõe a pedir perdão, quem se dispõe a dizer: Senhor, tu podes me curar, se queres, tu podes me curar. Esse homem era leproso, esse homem não podia sequer dirigir a palavra a Jesus, mas ele não se conformou com isso. Ele foi ao encontro de Jesus, e Jesus manifestou a ele também a sua compaixão. Por isso, Jesus estende a mão para aquele homem, toca o corpo chagado daquele homem que o invoca, e ali manifesta naquele homem a vontade de Deus, né? Que é salvar, a vontade de Deus, que é curar a criatura decaída. Meus irmãos, o evangelho de hoje tem o mesmo sentido do evangelho de domingo passado, sintetizado nesses gestos de Jesus, a história da nossa salvação. No domingo passado, nós comparávamos a nossa vida de pecado com a febre, lembram? A febre que nos leva aos delírios, o pecado que nos leva aos delírios. E Jesus estende a mão àquela mulher, a sogra de Simão, e a ajuda a levantar-se, e a febre desaparece. Jesus é a mão de Deus que se estende para a humanidade, para salvá-la. Hoje, novamente, nós outrora fomos criados por Deus perfeitos, vivíamos no paraíso. Com o pecado, nós fomos desfigurados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos tornou leprosos. O pecado marcou a nossa condição original, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, esta é a nossa origem, essa é a nossa originalidade, criados à imagem e semelhança de Deus. E com o pecado nós perdemos essa dignidade, perdemos essa originalidade, e fomos marcados como uma lepra, também nesse corpo espiritual, nesse corpo original. E com a lepra espiritual causada pelo pecado, assim como o leproso tinha que ficar afastado, separado, nós também com o pecado nos afastamos do paraíso, nos afastamos de Deus, fomos separados, né? Foram colocados para fora do paraíso. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se estendeu até nós, que estendeu a sua mão à humanidade e assumiu para si as nossas lepras, assumiu para si a nossa condição. Ele também desceu do céu, portanto ele também se afastou da sua condição divina e veio ao encontro da humanidade. Ele também se separou do seio da Trindade para vir ao encontro do homem e resgatar o homem, tocar no homem decaído, chagado, tocar no homem leproso, que contraiu a lepra do pecado e assumiu, ele, o justo, o santo, se fez pecado por nós,
assumiu a condição de pecador. Ele que não era pecador, ele que não cometeu pecado algum, assumiu sobre si a condição de pecador. É a nova lei. A antiga lei, o que dizia a antiga lei? Que o leproso, o pecador, tinha que se afastar, separar. A antiga lei separava, a nova lei aproxima. A nova lei resgata, reconcilia. Qual é a nova lei? O amor. A nova lei é o amor, é a compaixão. É essa nova lei que salva. E Jesus então é o Deus encarnado, presente na humanidade. Só então se afasta de Deus agora quem quer. Só se separa de Deus agora quem preferir viver no pecado e não na graça. Porque Ele se uniu a nós de tal forma que é impossível se separar de nós. Porque Ele assumiu a nossa condição. Ele assumiu a nossa morte. Nós vamos celebrar isso agora, durante essa quaresma que vamos iniciar na próxima quarta-feira, durante a Páscoa. Nós vamos celebrar esses mistérios que são reais, da paixão, morte redentora de Cristo e da sua gloriosa ressurreição, que é a nossa ressurreição também. Por isso, meus irmãos, é preciso também a nossa disposição, é preciso também nós irmos ao encontro do Senhor, que veio ao nosso encontro, que tocou a nossa humanidade, para reconciliá-la definitivamente com Deus. E por fim, gostaria ainda de chamar a atenção de vocês para o finalzinho do Evangelho. Jesus diz: olha, vai lá, se apresenta ao sacerdote, mas não conte mais a ninguém. Por que Jesus pede que ele não conte a ninguém? Por dois motivos. Primeiro, porque senão Jesus já não poderia mais entrar nas cidades, porque todo mundo ia em direção a Jesus. Jesus ia ser, de certa forma, massacrado pelo povo, no sentido, todo mundo ir até Jesus. Imagine eu curar alguém aqui em Caçapava e alguém saber que o padre lá da matriz curou da lepra, aquele leproso, todo mundo vai vir aqui para a matriz. Imagine como vai ficar isso aqui. Então Jesus já não podia mais entrar nas cidades, porque quando ele entrava na porta das cidades, as cidades eram muradas, então quando Jesus entrava, imagine a cidade inteira se dirigindo até Jesus. Então ele tinha que ficar fora, e ainda assim as pessoas iam procurá-lo. As pessoas não se deixavam vencer mais pelas dificuldades, não permitiam que as dificuldades as dominassem, iam ao encontro de Jesus. Só que Jesus não gostava que ficasse falando também, Jesus não queria que dissesse. Por quê? Porque Jesus não queria que as pessoas o procurassem por interesse, por segundas intenções. As pessoas não queriam que Jesus fosse procurar, Jesus não queria que as pessoas fossem procurá-lo apenas para curar de doenças físicas, apenas para realizar milagres, para conceder coisas a Jesus, às pessoas. Jesus queria seguidores, Jesus queria homens de fato transformados por Deus. Jesus queria discípulos, não interesseiros, porque quem segue a gente por interesse, basta terminar o interesse pelo qual ele nos segue, basta a gente já não, de certa forma, corresponder aos interesses da pessoa. O que a pessoa faz? Abandona, e às vezes se torna até inimigo da gente. Jesus não quer ninguém por interesse. Quando Jesus multiplicou os pães, e no dia seguinte ele voltou lá naquela região e viu todo mundo lá esperando ele de novo, ele disse: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram aqui porque vocês estão com fome, não é? Porque eu transformei pão para vocês ontem. Viestes aqui porque sentistes fome de novo,
Jesus diz: pois bem, buscai não o alimento que perece, mas o alimento que dura para a vida eterna. Dai-lhes vós mesmos de comer, mas a mim, busquem a mim, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que perdura, que é a salvação. Jesus quer que nós o reconheçamos não como um milagreiro, curandeiro. Jesus quer que a gente o reconheça como Deus, como Senhor. Ele quer ser Senhor da nossa vida, não apenas alguém que faz coisas para nós. Jesus não é objeto das nossas vontades, Jesus é Senhor das nossas vidas, é diferente. Por isso Jesus proibia as pessoas de contar os prodígios que ele fazia, porque queria seguidores, queriam pessoas que aderissem ao reino, à construção do reino, e não simplesmente fazedores de milagres, de coisas superficiais, materiais. Jesus quer salvar, meus irmãos. Jesus curava, mas para salvar, não é só para trazer a cura física. Jesus queria salvar, por isso Jesus não curou todos, curou muitos, mas não todos, porque na verdade Jesus quer ir além da cura física. Jesus quer a cura espiritual, porque a cura espiritual, essa é mais perigosa, essa pode matar para sempre, né? A cura física pode matar o corpo, mas não a alma. Jesus quer salvar, e por isso ele veio ao nosso encontro, e por isso ele deseja que nós sejamos seus seguidores, e não simplesmente interesseiros, não simplesmente homens e mulheres com segundas intenções. Procuremos então deixar-se purificar por Jesus. Estamos para iniciar a quaresma, próxima quarta-feira de cinzas, início da quaresma, tempo de conversão, tempo de mudar a nossa mentalidade, tempo de ir ao encontro desse amor, dessa misericórdia de Deus que quer nos perdoar, tempo de graça que a igreja nos oferece, para podermos de fato alcançar cada vez mais a salvação que vem de Deus. Assim seja. Amém.